Para aqueles que são da casa, eu acredito que preciso explicar algo. Nós estamos dando uma pausa na série sobre redenção. Essa série terá 4 partes. Porém, até ontem, eu estava lutando com Deus e, como compartilhei com alguns irmãos, graças a Deus perdi a batalha. Mas, irmãos, eu fui profundamente direcionado por Deus a esse texto, ao Salmo 34. E eu entendi que eu não poderia seguir a série sem antes pregar nesse texto. É fato que a próxima parte da nossa série, a parte 3 e a parte 4 da série sobre redenção, nós iremos falar sobre contribuição. Na parte 3, nós iremos falar sobre a contribuição no Antigo Testamento. E na parte 4 da série, nós iremos falar sobre a contribuição no Novo Testamento. Então, se você quer entender biblicamente isso, venha. Esteja aqui. Daqui a alguns dias, nós iremos retomar a série e partiremos daquele ponto. Nós não somos uma igreja que tenta constranger, muito menos coagir as pessoas a dar dinheiro para a igreja. Pelo contrário, você já me ouviu dizer isso muitas vezes e repito mais uma vez. A igreja de Jesus não precisa do teu dinheiro. A igreja de Jesus se sustenta com o dinheiro de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Então, os meus recursos são de Jesus. Por isso, eu contribuo financeiramente com a igreja de Jesus. Esse é o princípio. Ninguém é obrigado. Ninguém deve ser coagido. Mas quando nós entendemos que o Senhor Jesus nos comprou, nós entendemos que tudo pertence a Ele. Então, se você quiser, até mesmo após o final do culto, ou no momento em que estamos cantando o louvor, você pode vir aqui, você pode, se você tem dinheiro físico, em cédula, você pode colocar aqui dentro. Se você quiser ter o QR Code aqui, tem lá na mesinha lá atrás também, tem o QR Code. Se você quiser fazer alguma transferência, algum Pix direto pelo seu celular, fique à vontade. Fique à vontade. Mas ninguém é obrigado a nada. O povo que contribui com as coisas de Deus, que contribui financeiramente também, não apenas, mas também, é um povo que entendeu que pertence a Ele. O que eu produzo não é meu. O que eu crio não é meu. Porque eu estava morto e agora estou vivo. E foi Jesus quem me deu a vida. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é dele. E é a partir desse ponto que nós iremos retomar a série, lá na frente. Mas hoje, nós vamos pensar especificamente nesse salmo. Salmo 34. Deixa eu perguntar para você. Você tem medo de alguma coisa? Você que é macho, você tem medo de alguma coisa? Anderson, tem medo de alguma coisa? A Thaís está rindo. Eu acho engraçado aqueles homens que dizem assim: eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo. Conheceu alguém assim? Diz assim: eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo. Porque não vai admitir que tem medo, né? Certa vez, ouvi alguém dizer assim que ninguém tem medo de barata até que ela saia voando. Aí o pavor bate. Existem alguns medos, irmãos, que são irrisórios. Existem alguns medos que são verdadeiras bobagens. Existem alguns medos que não fazem mal nenhum. Existem alguns medos que são muito mais medos psicológicos, são muito mais medos por conta de algum trauma que a gente enfrentou, do que algum perigo real. Existem alguns medos que nós temos, e alguns medos eles são importantes, devemos assumir. Eu costumo dizer que se você não sabe nadar, é bom que você tenha medo de água, porque isso de certa forma vai te manter alerta, né? Você não vai sair se atirando na piscina de qualquer jeito. Mas
O nosso medo, ou fugir daquilo que nos traz medo, fugir do objeto ou da situação que nos causa medo, não resolve o nosso problema. Fugir do medo ou se afastar da situação que nos amedronta, necessariamente não nos deixa seguros. Qual que é a melhor forma de você se manter seguro dentro de uma piscina? Qual é a melhor maneira de você ficar seguro dentro da água? É se você souber nadar. Porque a boia, ela pode furar. Ah, mas é só não entrar. Mas e se um dia, por um acaso, como por um acidente, você caia? Toda a sua luta para se manter longe daquilo não te deixou seguro. Porque talvez na única vez onde você for lançado em frente ao seu medo, você será derrotado. E aqui no caso dessa ilustração, você vai se afogar. Então a melhor forma de você se manter seguro dentro da água é você aprender a nadar. A melhor forma de nós lidarmos com o nosso medo não é simplesmente fugindo dele, mas é aprender a lidar com aquilo que está diante de nós. A forma mais segura de você enfrentar uma barata não é você esperar ela fugir. Até porque se você tem algum tipo de fobia, o problema não é que você não conseguiu matar a barata, o problema é que tu não está mais vendo a barata. E agora tu não sabe para onde ela foi. Ela pode estar em qualquer lugar. Eu já disse isso outras vezes, quando eu era criança, talvez não de uma forma muito responsável, mas eu e minha tia, nós assistíamos muito filme de cobra. Sabe aqueles filmes da Anaconda, filme com as cobras assustadoras? Hoje eu tenho pavor de cobra. Tanto que a gente sentava no sofá assistir filme, eu já sentava e botava os pés para cima do sofá. De noite, quando ia dormir, não podia ficar com o pé para fora da cama. Cruzava um pernilongo, eu achava, era uma cobra. Então, todos nós temos medo de alguma coisa, alguns irrisórios, alguns se a gente pensa logicamente, pensa racionalmente, são medos que a gente percebe, não, isso não tem nada, não vai me trazer nenhum problema. Mas a verdade é que quando estamos com medo, aquilo que nós mais queremos é um lugar seguro. Quando o nosso coração é tomado por medo, o que nós mais necessitamos é de segurança. Existe em nós esse anseio por segurança, por sentir-se bem, sentir-se seguro. E cada pessoa se sente segura de um jeito. Alguns, quanto mais pessoas tiver perto, melhor. Outras, é num lugar fechado. Há algumas coisas que vêm até nós, que nós teremos necessariamente de lidar de maneira diferente. Nós não podemos criar uma fórmula para lidarmos com todas as coisas, todas as circunstâncias que se apresentam diante de nós e que têm o potencial de nos amedrontar. Fato é, todos nós temos medo de alguma coisa. Algumas pesquisas, por canais não oficiais, vão dizer que um dos maiores medos das pessoas é a morte. E há outros, que eu não vou citar aqui, mas que estão relacionados à vergonha. É se encontrar em uma situação profundamente vergonhosa, aonde grande público testemunha. Todos nós carregamos medo. Eu gostaria que você pensasse nesse momento, que você desse uma boa sondada no seu coração. Qual é o seu medo? Talvez você tenha alguns medos que para algumas pessoas são coisas bobas, mas que para você é real. É bom que você aprenda, peça a Deus para ter condições de lidar com isso. Mas há algumas coisas que realmente podem nos ferir. Há algumas coisas que, ainda que a gente não tenha medo, podem nos machucar. Há algumas coisas que, ainda que a gente dê uma de valentão,
podem nos quebrar. Há algumas coisas, irmãos, que nós deveríamos ter medo. Mas também há outras coisas que podem assustar, mas que nós não precisamos ter medo. Bom, através desse salmo, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe o texto. Eu farei a leitura, farei as considerações aqui na versão NVT. Talvez você tenha a mesma versão que a minha, talvez a versão seja diferente. Mas eu gostaria que você ficasse atento ao texto. E eu quero dividir esse texto em 5 pontos. Eu quero dividir esse salmo em 5 pontos. 5 convites. Esse salmo, ele nos faz um convite ao lugar seguro que está em Deus. O lugar seguro que os nossos corações anseiam, o lugar verdadeiramente seguro que as nossas almas precisam, é Deus. Não existe outro lugar. E esse convite eu quero apresentar aqui em 5 partes. Então, primeiro, se tudo der certo, o primeiro ponto vai estar sendo projetado ali. Muito bem. O primeiro ponto, do versículo 1 até o versículo 3, é um convite ao contentamento. Nós não experimentaremos esse lugar seguro que há em Deus, se não atendermos ao convite que Deus nos faz ao contentamento. É necessário ter em mente que quando Davi, o rei Davi, escreve esse salmo, ele escreve numa circunstância onde mais uma vez ele está fugindo da morte. Mais uma vez ele está temendo pela sua própria vida. O contexto desse salmo aqui, você não precisa abrir o texto, ao menos que você seja rápido no endereço, mas mantenha o Salmo 34 aberto, por favor. Mas o contexto desse salmo está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o versículo 15. E eu farei a leitura desse texto. Diz assim: Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: Não é esse Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Teve muito medo do que o rei poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: Precisavam me trazer mais um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que me trouxeram alguém assim ao meu palácio? A questão é, Davi estava fugindo de Saul porque Saul estava tentando matar Davi. E aí ele foge para um lugar improvável. Ele foge para um povo inimigo de Israel que anteriormente o próprio Davi tinha sido instrumento de Deus para destruir aquele povo, para derrotar aquele povo na guerra. Então, fugindo de Saul, ele vai se esconder num lugar que Saul nunca procuraria, no povo inimigo. Só que quando ele chega lá, os soldados daquele povo lá começam assim: tá, mas esse aí não é o cara? Esse aí não é aquele grande guerreiro de Israel? Não é aquele que as pessoas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares? E Davi entendeu que eles estavam pensando que Davi estava ali como um espião, que tinha ido lá para dar uma espionada naquele povo e em qualquer momento iria se rebelar e tentar atacar o povo mais uma vez. Quando Davi escuta isso, ele se faz de louco. Olha o desespero, o medo de morrer. E de forma desesperada ele age. O texto diz: como um louco. Ele começa a arranhar as portas. Pensa nessa figura, deixa escorrer saliva pelo canto da boca, escorrer pela barba, ao ponto daquelas pessoas olharem e falar assim: mas isso aí é louco, isso é doido, o que eu quero com um cara assim? A gente não precisa se preocupar com ele. Mas ainda assim, depois que Davi é liberado dessa situação, ele foge e se esconde em outro lugar, temendo pela sua vida. Com medo da morte, Davi foge. Uma
das características do contentamento, uma das características do contentamento é louvar a Deus apesar de circunstâncias adversas. Confira mais uma vez, por favor, o Salmo número 34. Antes do versículo 1, tem um texto. Antes do versículo 1, tem um título, que não está em negrito, está em itálico. E quando nós encontramos esses títulos nos Salmos em itálico, significa que esse título faz parte do texto original. Então, quando Davi escreveu isso, quando foi escrito o manuscrito, o original desse texto, estava esse título lá. Não é como os outros títulos que nós temos em outros lugares da Bíblia, que é aquele título em negrito, sabe? A letra mais grossa, mais forte. Esses títulos em negrito foram inseridos muito tempo depois, para que a gente pudesse ter uma forma melhor de organizar os textos e se achar nos textos por temas. Tanto é que algumas traduções trazem alguns títulos e outras traduções trazem outros títulos. Fazem algumas divisões, outras traduções fazem outras divisões. Mas esse título aqui do Salmo, Davi escreveu. Então ele escreve isso explicando qual é a situação que ele se encontrava. Ele se encontrava fugindo, se fazendo de louco diante de Abimeleque. E Abimeleque não era um nome propriamente, mas era mais um título. Então, fugindo de um homem, fugindo de alguém para preservar a sua vida. E dentro dessa circunstância de fuga, temendo pela sua própria morte, o rei Davi escreve assim: louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Davi nos dá um grande exemplo, um grande testemunho de fé, um grande testemunho de contentamento. Numa situação, talvez a mais adversa, talvez a situação mais oposta, mais contrária que um homem poderia se encontrar, é essa que Davi está enfrentando. Mas ainda assim ele diz, mesmo nessas circunstâncias, eu louvarei o nome do Senhor. Somente no Senhor eu me gloriarei. Eu não preciso ter mais nada, eu tenho o Senhor e isso me basta. É isso que Davi está dizendo aqui. Deixa eu perguntar para você. O casamento está ruim? A saúde está capenga? Os filhos rebeldes? Os sonhos virando pesadelo? Bom, é nessas horas adversas que aquele que realmente é contente em Deus, é nessas horas específicas que nós precisamos pensar em como nós queremos passar por essas situações. Como nós queremos passar por essas provações. Tiago capítulo 1 vai ensinar acerca disso. Na verdade, Tiago capítulo 1 coloca as provações como algo bom. Até ele diz no capítulo 1, versículo 12, feliz é aquele que persevera na provação. Porque a provação, ela prova a nossa fé. E quando a nossa fé é provada, ela abre espaço para a perseverança. Isso é, para continuar seguindo, para não desanimar, para continuar caminhando na fé. E uma vez que a perseverança, ela chega à maturidade, nós temos uma fé íntegra. Então, por isso sim, feliz é aquele que enfrenta diversos tipos de provações. Parece algo contraditório, parece algo contrário do que é a verdade, mas, irmãos, a verdade é que a gente está tão acostumado com aquilo que o mundo ensina, que quando a verdade vem até nós, nós achamos estranho. Ou você não acha estranho a Bíblia dizer, se você quer ser o maior, seja o menor.
a gente olha e pensa, tá louco? Tá errado isso aí. A Bíblia diz, há mais alegria em dar do que... Da onde? Parece estranho para a gente. Porque o mundo, a cultura do mundo prega e sempre pregará contra aquilo que a Escritura ensina. Como assim eu vou perder para ganhar? Como assim me humilhar para então ser exaltado? Bom, é isso que a Escritura nos ensina. E nós precisamos encontrar contentamento nisso. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a situações que não são favoráveis. Mesmo em meio àquelas situações que tu olha e pensa assim, eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço. E aí chegando lá eu descobri que ainda tinha um porão. Deu para descer mais um pouquinho ainda. Nessas horas. Muitas vezes face à morte. Louvarei o Senhor em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. E isso não é dito de boca para fora, porque Davi diz assim, venham, juntem-se comigo, exaltemos o nome do Senhor. Ou seja, ele não estava só dizendo que as pessoas deveriam louvar a Deus nessas circunstâncias, mas ele próprio fazia isso e estava chamando as pessoas para imitá-lo, para juntar-se a ele e louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Conta-se que Martinho Lutero, certa vez, quando ouviu uma notícia ruim, ele se levantou e disse assim, venham, vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. Eu confesso que eu sou apaixonado por essa declaração. Mas confesso que não sou tão apaixonado por essa verdade quanto deveria ser. Porque muitas vezes me falta a maturidade para diante das adversidades cantar um salmo. Muitas vezes me falta a maturidade de diante das circunstâncias mais adversas dizer eu louvarei o Senhor o todo tempo. Me gloriarei somente no Senhor. Certamente isso é um incentivo para nós. Encontrarmos na história da igreja e muitas vezes encontrarmos dentro da nossa história, na vida dos nossos irmãos, encontrarmos pessoas que estão assumindo compromissos verdadeiros com o Evangelho. Certamente isso nos incentiva, isso nos encoraja a buscarmos mais a Deus. Eu não acredito que você não sentiu um calor no teu peito aí, alguma coisa diferente, quando você viu todas aquelas mãos levantadas, dizendo assim, eu quero ler a Bíblia toda esse ano. Eu espero que você esteja dentre aqueles que ano que vem estaremos aqui celebrando mais uma leitura anual. Eu quero fazer esse convite a você, um convite ao contentamento. Mesmo não tendo todas as coisas que eu gostaria, eu posso me alegrar, pois tenho o Senhor. Isso significa gloriar-se no Senhor. Isso significa dizer, eu tenho o Senhor, nele eu vou me gloriar. Mesmo eu sabendo que não poderei sair de uma situação difícil, eu posso me alegrar. Mesmo não tendo condições de sair de uma situação, mesmo não sabendo como sair de uma situação, eu posso me alegrar, pois tenho o Senhor. Jeremias 9, versículo 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu sou o Senhor e falei. Ânimo, meu irmão. Ânimo, minha irmã. O Senhor é suficiente. Eu não consigo sair dessa situação, mas a questão não é essa. A questão é conhecer a Deus. Eu não sei como sair dessa situação, a questão não é essa. A questão é conhecer a Deus. Eu não tenho meios para sair dessa situação, a questão não é essa. A questão é conhecer a Deus, é temer a Deus, é gloriar-se nisso. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso mérito, é isso que nós temos de bom. Deus.
Não nós. Deus. E isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia. Nós temos o Senhor e isso é suficiente. Por isso, um convite ao contentamento. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Você tem todas as condições para louvar o Senhor. Porque Ele ofereceu isso. Segundo lugar, um convite à busca. Do versículo 4 a 7, nós temos aqui o salmista dizendo assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Quantas vezes você buscou a Deus e ficou convicto de que Ele te respondeu? Busquei a Deus e Ele me respondeu. Às vezes a gente não encara como resposta aquilo que Deus diz porque não é aquilo que a gente queria. Então a gente diz assim: Deus, eu quero tal coisa. Aí Deus diz não. Daí tu diz assim: Deus ainda não me respondeu, vou continuar pedindo. Mas o não também é resposta. O ainda não, ainda também é resposta. O agora não também é resposta. Como é ruim quando buscamos algo que nós não conseguimos alcançar. Quando nós buscamos algo que nós não conseguimos encontrar. Parece uma busca cega. De fato, é como o rei Salomão escreve em Eclesiastes: é como correr atrás do vento. Procurar por algo e não encontrar nunca. O coração sempre sedento, sempre pedindo por algo mais. O coração sempre com fome, nunca é saciado. Correr atrás do vento. Como é ruim isso. Muitos de nós vivíamos isso. Talvez há pessoas dentre nós que ainda vivem isso. Correm atrás do vento. Ainda não encontraram contentamento nessa vida. Ainda não encontraram plena satisfação nessa vida. Certa vez, marquei um exame em outra cidade. Chegando lá, nós descobrimos que chegamos muito adiantado no exame. Precisamente um dia antes no exame. Não tinha como desmarcar. Eu fiquei desolado. Porque a gente teve que organizar toda a dinâmica familiar. Tivemos que deixar a Jojo com os avós, noutra cidade, daí ir para outra cidade onde seria o exame. Deus trabalhou muito em nosso coração naquele dia, certamente. Mas ninguém que passa por uma situação diz assim: coisa boa, adorei viajar em vão. Adorei passar calor, adorei gastar recurso, adorei fazer isso. Não. Ninguém gosta de ficar buscando algo que não encontra. Ninguém gosta de ir a um lugar esperando uma coisa e aquilo não está lá. Ninguém gosta de receber uma promessa e essa promessa não ser cumprida. Ninguém gosta disso. Alguns parece que gostam de fazer isso, mas ninguém gosta de estar do outro lado. Bom, buscar a Deus não é assim. Buscar a Deus não é inútil. Não há erro. Não há contratempo. Buscar a Deus não é inútil. Pelo contrário. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: se vocês me buscarem com todo o coração, certamente vocês me encontrarão. Há uma promessa de Deus de que nós iremos encontrá-lo se buscarmos. Mas isso acontecerá se o buscarmos de todo o coração. Então não adianta você dizer que Deus é aquilo que você mais deseja, sendo que todos os desejos da tua vida estão voltados para outras coisas. Não adianta você dizer que Deus é o maior amor da sua vida, sendo que todo o investimento de relacionamento que você faz são para coisas e outras pessoas, e não para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Busque a Deus. Ele faz esse convite a nós, o salmista faz esse convite a nós. Pelo exemplo, é claro, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, os meus medos. Olha o que diz o versículo 5. Os olhos que olham para Ele ficarão radiantes.
Tu já encontrou um crente assim? Tu já encontrou um cristão assim que tu olha para ele e o cara tem um brilho diferente no olho? Tu já viu gente assim? Sabe, que tu vai num lugar e assim, eu já fui uma vez comprar produto de limpeza para a igreja. Desses produtos mais fortes, sabe? Para limpar o chão da igreja. Fui lá comprar, e aí chegando lá, conversei com a mulher, e ali conversei com ela, ela começou a fazer algumas perguntas, muito simpática, o que é raro, às vezes, hoje em dia, né? Mas muito simpática, atendeu super bem, e ali eu fui indo, né? Fui sendo simpático também com ela, conversando, mostrei foto, ela já era uma senhora, né? Então mostrei foto da Ana, mostrei foto da Jojo, e ela, ai, que família linda, não sei o que, não sei o que. Falei, é verdade, eu sou alguém muito abençoado mesmo. E aí usei aquela conversa para falar de Jesus para ela. Depois descobri que ela conhecia até alguns irmãos aqui da igreja. E aí ela me perguntou, mas o que tu faz aqui em São Luís Gonzaga? Eu disse assim, eu sou da Igreja Batista. Ah, que legal, tal, tal. Eu vi que tu tinha alguma coisa diferente. Eu falei, isso que tu está vendo é Jesus. Isso é o amor de Jesus. Isso é a vida de Jesus. Gente, aqueles que olham para o Senhor, aqueles que tiveram os seus olhos iluminados, há um brilho diferente. E não é um brilho que está em nós, simplesmente, mas é um brilho que vem e passa por nós. Porque é Ele, é Jesus. E eu quero, de forma oportuna, citar aqui mais uma vez uma frase que eu amo do João Calvino. Tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de ruim, aí sou eu. Daí sou eu mesmo. Daí é o Tito. Mas o que você vê de bom é Jesus. Aqueles que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles, olha o que diz a parte B do versículo 5, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Irmãos, não existe chance nenhuma, não existe a menor possibilidade de você buscar a Deus e ser decepcionado. Ele é fiel. Não existe a menor possibilidade disso. Será mesmo que vai? Não existe a menor possibilidade de você confiar em Deus e ser decepcionado. Procure na história, na palavra de Deus, uma pessoa que confiou em Deus e foi decepcionado. Procure dentro da história da igreja, dentro da nossa igreja, mas dentro da história da igreja como um todo, dentro da história do cristianismo. Procure uma pessoa que confiou a sua vida a Cristo e foi decepcionado. Não há. Não há. Nenhuma. Talvez algumas pessoas que a gente pode olhar e erroneamente concluir que foram abandonados. Cito um, Estevão, conhecido como o primeiro mártir da igreja. Pela causa de Cristo, pela fé em Cristo, ele é apedrejado, vivo. Ele é linchado publicamente. E o texto de Atos nos traz algo tremendo. Diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, talvez já ali sentindo a sua vida chegando ao fim, o texto diz que ele olha para o céu e vê o Filho do Homem, vê Jesus em pé. Os céus abertos. Certamente esse homem entendeu, eu não estou abandonado. A minha pequena vida aqui está chegando ao fim, mas a minha verdadeira vida só está começando. Deus é fiel. Não existe a menor chance de você confiar em Deus e ser abandonado. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto Ele está perto, porque haverá o dia em que não haverá mais tempo. Haverá o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e naquele dia não vai ter segunda chance. Portanto, o dia é hoje. E é isso que diz Hebreus capítulo 4, versículo 7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Receba e aceite esse convite
a busca por Deus. Talvez no mais profundo desespero, no mais profundo poço que você pode ter se metido ou se encontre hoje, busque a Deus, pois a promessa é que Ele se permitirá ser encontrado por você. Ele não está longe demais. Há quem diga que Deus está sempre a uma oração de distância. Ainda que eu concorde em parte com essa frase, porque ela nos incentiva a orar, eu creio que Deus está até mais perto do que isso. Porque antes mesmo de orarmos, é Ele que nos chama, é Ele que nos atrai para buscá-lo. Terceiro lugar, terceiro convite que o texto nos faz, um convite à intimidade. Versículo 8 até o versículo 10 diz assim: provem e vejam que o Senhor é. Provem e vejam que o Senhor é. Vamos falar isso com um pouquinho mais de fé? Vamos falar assim que nem crente, porque esse texto é amado por nós, né? Esse texto a gente gosta, né? Vamos? Não porque Deus precisa ouvir, porque Ele já ouviu. Não porque o diabo precisa ouvir, porque a gente está nem aí para ele. Nossa preocupação é com o Senhor. Mas porque talvez o teu irmão, que está sentado do teu lado, ele precisa ser chacoalhado por essa verdade. Provem e vejam que o Senhor é. Melhorou um pouquinho, né? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Experimentem isso, provem disso. O texto diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois que os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens, saudáveis, fortes, rápidos, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Que texto precioso. Que texto que nos leva a um deleite no Senhor. A uma intimidade com o Senhor. É isso que o salmista, que o texto está nos convidando aqui. Provem e vejam que o Senhor é bom. Entenda, Deus não quer apenas que você busque as coisas dEle, as bênçãos que Ele pode te dar. Um trabalho melhor, uma casa melhor, um carro, um casamento, filhos, dinheiro, seja lá o que for. Eventualmente Deus pode dar isso? Pode. Eventualmente Deus faz? Faz. Por quê? Porque Ele é bom. Não porque a gente merece, mas porque Ele é bom. Mas o chamado de Deus, irmãos, não é simplesmente para experimentarmos a bondade de Deus, os seus feitos bondosos, mas o chamado à intimidade é para experimentarmos a Deus, aquele que é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom, e não simplesmente provem e vejam que o Senhor faz coisas boas. Não é sobre as coisas que Deus faz, isso não é intimidade, mas é sobre conhecer de fato a Deus. Você pode ter muitas experiências religiosas, até mesmo experiências genuínas. Você pode ter tempo de igreja. Você pode estar querendo ter de aranha dentro da igreja. Você pode ser o camarada mais antigo, ou o mais novo, o mais forte, o mais vibrante nas suas obras. Nada disso importa se você não conhecer a Deus. Nada disso importa se verdadeiramente você não conhecer a Deus. Você pode ser a primeira pessoa sempre disposta a fazer algum tipo de serviço na igreja, mas se você não conhecer a Deus, de nada adianta. E sabe qual é a boa notícia? Isso é de graça. Conhecer a Deus é de graça. Jesus já pagou o preço. É só vir. Venha a Ele. Atenda esse convite à intimidade. Provem e vejam que o Senhor é bom, experimentem isso. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse só um benfeitor, e não como alguém que quisesse um relacionamento verdadeiro conosco. Entenda, Jesus, quando Ele estende a mão a nós, não é só para um cumprimento distante, mas é para um abraço apertado. Ele não quer ser politicamente correto.
E aí, Anderson? Beleza? Ele vai te abraçar, cara. E é disso que nós precisamos. É disso que nós mais precisamos. Sermos envolvidos por Deus, sermos envolvidos por quem Ele é, pelo seu amor e não só pelos seus milagres e suas maravilhas. Sinceramente, irmãos, você não vai tirar de mim uma postura impressionada se você chegar para mim contando milagres. Porque isso não me surpreende. Eu creio em Deus, eu leio a Bíblia. Eu sei que Ele faz isso. Eu já provei isso muitas vezes na minha vida. Mas sabe o que me impressiona? Sabe o que me causa mais paixão por Deus? Sabe o que realmente me faz louvar a Deus, glorificar a Deus? É quando as pessoas chegam e dizem assim, Deus fez isso, isso e isso. E a partir disso eu conheci mais a Deus. Porque esse é o propósito das maravilhas. Esse é o propósito da ação divina. Esse é o propósito dos sinais e das maravilhas da Bíblia. É para que a gente conheça mais a Deus. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, deixa claro o propósito do livro. Diz que Jesus fez muito mais daquilo que estava escrito. Mas o que foi escrito para que a gente creia. Para que a gente creia e tenha a certeza da vida que Ele nos dá. É sobre conhecer a Deus. Não é só sobre provar as coisas que Ele pode te dar. Deus pode te dar o carro que você tanto quer. Mas se você não conhecer a Ele, nada adianta. Deus pode te dar a casa que você tanto quer. A saúde que você tanto quer. Mas se você não tiver a Deus, de nada adianta. Portanto, irmãos, a nossa busca deve ser pelo coração do Senhor. Conhecê-lo na sua essência. E não buscar as mãos dele, buscar apenas aquilo que Ele pode nos dar. Eu gostaria muito que você atendesse esse convite à intimidade. Que você recebesse e se abrisse para esse abraço apertado. A minha oração é que você experimente isso. Ou talvez que você volte a experimentar isso. Porque para alguns pode ser que eu pareça apenas um personagem tentando animar alguém. Talvez para alguns de vocês, enquanto olham e ouvem isso, é algo distante. É algo irreal. É fantasia. Mas deixa eu dizer, esse Jesus está de braços abertos. Esse Jesus está de braços abertos. Ele não quer só te dar coisas. Na verdade, Ele se entregou por você. Ele quer que você se glorie nisso. Que você prove disso. A minha oração é que você experimente. Que você realmente prove e veja que o Senhor é bom. Você prove dessa felicidade, dessa alegria que não pode ser explicada em palavras. Até porque nenhuma palavra é capaz de explicar. Nos falta entendimento? Falta. Mas as nossas palavras jamais conseguiriam explicar tamanho amor, tamanha bondade. É o que Efésios capítulo 3, versículo 18 diz. Também peço que, como convém a todo o povo santo, e eu quero deixar isso bem claro. O que a Bíblia está dizendo é, assim deveria ser todos os cristãos. Você é crente? Assim deveria ser todos os cristãos. Efésios 3, 18 e 19. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Você está entendendo o que a gente está falando? Que a intimidade de Deus, o convite que o Senhor nos faz, é para provarmos isso. É para entrarmos nessa loucura, nesse paradoxo do amor de Deus,
Um amor que nós devemos compreender, mas ao mesmo tempo é grande demais para ser compreendido. A única conclusão, irmãos, que nós podemos chegar é que quanto mais nós experimentamos desse amor, quanto mais nós conhecemos esse amor, quanto mais nós abraçamos esse amor, mais ele nos envolve, mais ele nos enche. Não tem fim. A fonte é inesgotável. Essa é a intimidade com o Senhor. Mas por que muitos de nós vivemos rasos e superficiais? Talvez é porque você parou. Você deixou de seguir os passos rumo à intimidade de Deus. Deus é alguém distante. E as suas obras têm demonstrado isso. Que Deus está distante. Que o seu coração o abandonou. E aí vem o quarto convite. Um convite à prática. É o que diz o versículo 11 até o versículo 14 do Salmo 34. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Aqui é uma dica, aqui é uma direção, há uma instrução sobre a prática, de fato, os miúdos, como nós vamos viver a nossa vida. O salmista, através desse texto, a Bíblia nos convida à prática. Não apenas crer que a intimidade é algo íntimo. Mas extrapola. Ela é íntima, a nossa vida com Deus é íntima, mas ela transborda. Sai. Necessariamente transborda. E isso vai mudar a forma como nós vivemos a nossa vida. Venham, meus filhos, e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? O salmista pergunta. Gente, isso aqui é pergunta quase que retórica. Quem deseja viver uma vida longa e próspera? Tu não pode estar bem das ideias se tu falar assim, eu não. Eu quero morrer cedo e bem feliz. Assim, não está bem da cabeça. Bom, o versículo 13 diz: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Perceba que a intimidade com Deus, ela precisa necessariamente se tornar prática. E extremamente prática. Tanto é que o salmista, ele cita aqui uma das situações, uma das áreas da nossa vida mais difícil, se não a mais difícil de ser controlada. O versículo 13 do Salmo dá uma ênfase na língua. Mas a questão é que devemos entender que o verdadeiro relacionamento com Deus vai mudar completamente a forma como vivemos a nossa vida. Deus não vai mudar apenas parte. Eu sei que às vezes as pessoas elas vão a Jesus e elas dizem assim, não, eu vou mudar só parte da minha vida. Aqui não. Aqui não. A Bíblia diz que Deus vai mudar completamente a nossa vida. Que aquele que estava morto agora ganhou vida. Aquele que vive pela fé deve viver pela fé no Filho de Deus. É isso que Paulo diz. Eu morri para mim. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não apito mais nada. Eu não mando mais nada. É Jesus o meu Senhor. Então, não se iluda. Não se iluda. Eu compartilhei até no story hoje ou ontem um trecho de uma pregação do John Piper, onde ele fala justamente sobre isso. Que algumas pessoas, a prática delas, demonstra que Jesus é apenas coisa de fim de semana. A forma como elas trabalham, a forma como elas se divertem, a forma como elas descansam, mostra que Jesus é uma coisa só de fim de semana. Que Jesus é só uma área da vida delas.
a forma como elas se relacionam com as outras pessoas, tudo isso apenas diz que Jesus é uma coisa de fim de semana. Não são pessoas que vivem e respiram Jesus. Não são pessoas que entenderam aquilo que Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz. Se vivemos pelo Espírito, então também andemos no Espírito. Não pode ser coisa só de fim de semana. Nas palavras do John Piper, eu faço as palavras dele a minha. Eu não encorajo essas pessoas a acreditarem que são cristãos. Na verdade, continua o Piper, na verdade, o nosso compromisso com a palavra de Deus é pregar a palavra de Deus de tal forma que aqueles que estão se enganando que são cristãos venham a se arrepender. É prática. É prática. Não tem como brincar de crente. Quer dizer, até dá. Mas não devia. O resultado é desastroso. Deus vai mudar completamente a nossa vida. Tiago capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12, diz assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Ele é o grandão. Mas ninguém consegue domar a língua, diz o texto. Mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Extremamente prático. O Evangelho mexe completamente com quem nós somos. Não podemos, irmãos, dizer com a boca que amamos a Jesus, enquanto dormimos abraçados no pecado. Peça a Deus por um arrependimento verdadeiro. Peça a Deus para que Ele gere em seu coração mais do que remorso, mais do que se sentir triste. Mais uma vez, talvez você está ouvindo eu falar que você está assim, pá, verdade, tem umas coisas que eu preciso mudar. Talvez até você está se sentindo triste aí no seu coração. Mas certifique-se diante de Deus de que isso não é só remorso. Certifique-se diante de Deus que isso não é só uma tristeza humana. Mas peça a Deus que Ele gere em seu coração um arrependimento verdadeiro. E mediante esse arrependimento você não continua o mesmo. Você muda. Você anda como Cristo andou. Prático. O Evangelho é extremamente prático. Em quinto, em último lugar, o texto nos faz um convite à confiança. Porque talvez no ponto 4 você comece a medir. Você começa a fazer conta. Será que vale a pena? Será que vale a pena mudar a minha vida? Será que vale a pena abrir mão daquilo que eu sei que é errado, mas eu amo? Será que vale a pena abrir mão daquilo que eu sei que é errado, mas me alivia, me traz prazer, está me trazendo benefícios? Será que vale a pena? Bom, do versículo 15 até o versículo 22, o texto nos faz um convite à confiança. O texto diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as angústias. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo, será que vale a pena? Será que vale a pena? O justo enfrenta muitas dificuldades.
mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. É um convite à confiança. Deus está, não esteve, nem estará. Deus está com os ouvidos abertos para os clamores do seu povo. Então confie e ore. Deus está ouvindo você. Não desista de clamar a Deus, de colocar suas lutas, suas angústias diante dele, as suas dores, as suas feridas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: apresentem, entreguem, tragam, levem todas as suas ansiedades, preocupações, cargas, fardos. Apresentem tudo isso a Deus, pois Ele cuida de vocês. Confie nisso, creia nisso. Deus cuida de você. Esse texto nos desafia, nos chama a confiar em Deus. Irmãos, com Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Sem Deus, nós morreremos na busca por aquilo que desejamos. Sem Deus, você permanecerá escravo daquilo que você acredita, jura que é o correto. Você precisa de Deus. Você precisa confiar mais nele. Você precisa confiar que Ele sabe qual é o caminho que você deve trilhar. Que Ele sabe qual é a curva que você precisa fazer. Qual é a meia volta que você precisa dar. Ele sabe. Confie nisso. Os versículos 19 e 20 do texto do Salmo aqui diz que o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Você consegue crer nisso? Você realmente crê nisso? Que no meio de todas as dificuldades, aquele que crê em Deus será livrado. Deus vai cuidar de tudo isso. Você crê nisso? Porque isso se cumpre plenamente em Jesus. Em João capítulo 16, o versículo 33, Jesus diz assim: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, pois eu, Jesus, venci o mundo. Isso se cumpre em Jesus. Até inclusive nós temos aqui um dito profético a respeito do sacrifício, a respeito da morte de Jesus. Enquanto naquela época do salmista, o versículo 20, quando falava sobre os ossos de uma pessoa, se referia à força de uma pessoa. Então o texto está dizendo aqui que nenhum osso será quebrado, está se referindo à força, à vida daquela pessoa. E isso se cumpre plenamente no sacrifício de Jesus. Aonde, em outro lugar, o Salmo 22 também profetiza a esse respeito. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Era de costume, era de praxe, todo crucificado ter os seus ossos quebrados. Mas em Jesus, nenhum osso é quebrado. Nós podemos entender então, podemos confiar na verdadeira obra, na plena e perfeita obra de Jesus. Nós estamos diante de um homem, Davi, um homem que sabia e confiava que era cuidado pelo Senhor. Ele sabia que o fim dele não seria o mesmo que o dos ímpios. Você se lembra? Que é esse salmista, Davi, que escreve o famoso Salmo 23, no qual eu quero citar apenas o versículo 4 aqui. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo,
pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Esse texto nos faz alguns convites para experimentarmos o verdadeiro lugar seguro, experimentarmos de fato segurança em nossas vidas. Um convite ao contentamento, um convite à busca por Deus, um convite à intimidade, um convite à prática. Não adianta só ouvir e dizer, não, Jesus está aqui dentro. Isso precisa se tornar prático. Um convite à confiança. E aí, para amarrar tudo isso, eu quero fazer algumas considerações finais. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, devemos proclamar a grandeza do Senhor através do contentamento nele. Um povo que vive murmurando tem um Deus pequeno, um Deus fraco. O meu Deus é um Deus forte. E eu quero ser tomado por isso. Eu não quero que da minha boca saia murmuração. E encorajo você a orar e a pedir isso a Deus também. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se de correr para outros lugares ou outras pessoas em busca de uma segurança que elas não podem oferecer. Em busca de uma estabilidade que elas nunca vão conseguir oferecer a você. O Senhor é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele e mais ninguém. O próprio Jesus, falando acerca dele mesmo, em João capítulo 10, versículo 25 até o 30, diz assim: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. O que o texto está dizendo, irmãos, é que uma vez nas mãos de Jesus, nada, nem ninguém pode te arrancar das mãos dele. Pergunta com resposta óbvia: existe um lugar mais seguro do que nas mãos de Jesus? Não, claro que não. Corra para Ele. É somente nele que o nosso coração será plenamente satisfeito. É em Cristo que a nossa busca por algo mais termina. É em Cristo que a sede do nosso coração é saciada. A fome satisfeita. Cristo, somente em Cristo. Ele sabe o quanto estamos quebrados por dentro. Lá no mais íntimo do nosso coração, no mais profundo do nosso ser, Ele entra e cura, trata, sara, restaura. Ele é aquele que muda quem nós somos, muda a forma como nós vivemos a nossa vida. Pode confiar, irmão. Pode confiar, minha irmã. Descanse. Ele te conduzirá pelo caminho da vida eterna. Portanto, corra para Jesus. Hoje, agora, corra para Jesus e viva verdadeiramente seguro. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero incentivá-lo a pensar em tudo isso que você ouviu. Sabe, mas mais do que pensar de uma forma filosófica, simplesmente. Um grande nome da filosofia ensinou certa vez que você precisa primeiro entender plenamente uma coisa, para depois, então, submeter-se a ela. Mas Cristo nos chama para nos submetermos a Ele.
E então, a partir disso, você começará a entender e experimentar coisa que esse mundo nunca viu, coisa que esse mundo nunca pôde oferecer, coisa que você não encontrará em nenhum outro lugar. Ore nesse momento, fale com Deus. O que tem sido a sua segurança hoje? Verdadeiramente, o que tem sido a sua segurança hoje? O que você olha para a sua vida hoje, que se você perder, você diz assim, a minha vida acabou. Percebe como esse assunto é muito mais sério do que nós somos acostumados a pensar? O que hoje, se você perder, a sua vida acabou? Só o fato de isso ser possível, só o fato de ser possível você perder essa coisa, mostra que isso não pode ser a segurança da sua vida. Isso não tem poder, não tem condições de ser a segurança da sua vida. É apenas Cristo que pode fazer isso. É apenas Jesus que pode, de fato, segurar você. É apenas Ele que pode guardar a sua vida. É apenas nele que nós experimentaremos uma vida verdadeiramente plena. Então, irmãos, o meu desafio para você aqui essa noite é: corra para Jesus, desesperadamente. Porque se você está se segurando em algum galho, se você está se segurando em alguma coisa que não é Jesus, é um galho fraco, frágil. É uma corda que vai se romper. E você vai se quebrar, você vai morrer. É apenas Cristo que pode fazer isso. Então corra para Ele. Agarre-se nele. Abrace-o. E pode ter certeza que Ele vai te abraçar. Ele vai te segurar. E Ele vai dizer para você, meu filho, minha filha, nada pode te tirar daqui, nada pode te tirar da minha mão. Corra para Jesus. Corra para Cristo. E desfrute uma verdadeira segurança. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. E nós pedimos que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor gere em nosso coração um verdadeiro arrependimento, Senhor. Para abandonarmos os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração. Para abandonarmos, ó Deus, as nossas seguranças. Abandonarmos as coisas ou até mesmo pessoas que têm ocupado a base da nossa vida. Pessoas que a gente tem ou coisas que a gente tem como coisas que sustentam a nossa vida. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque fazendo isso nós estamos nos prejudicando e também prejudicando as outras pessoas. Gera em nosso coração, Espírito Santo, nesse momento, em nome de Jesus, um arrependimento verdadeiro. Em nome de Jesus, Senhor. Convence-nos dos nossos pecados, convence-nos da justiça, convence-nos do juízo. Muda quem nós somos. E que hoje nós possamos ser levados, talvez pela primeira vez, mas para alguns, talvez mais uma vez, mas que todos possamos ser levados para aquele lugar verdadeiramente seguro. E a nossa segurança está em pertencermos a Ti, Jesus. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus. Herdeiros de Deus,
esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta, igreja! Canta,